Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam, no qual continuam firmes. Por meio deles, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Eu vou ler o texto, vou lendo o texto e a gente vai fazendo pausas para a gente entender o que Paulo está falando. Paulo está aqui exortando a igreja de Coríntios e ele começa a dizer, eu preguei o evangelho para vocês, eu anunciei o evangelho, e vocês continuem firmes, a não ser que vocês tenham crido em vão. Não é isso que ele diz? Se retiverem a palavra, assim como preguei a vocês. Ou seja, o apóstolo Paulo orienta eles a ficar firme o quê? Na palavra que eles haviam recebido do próprio apóstolo Paulo. Porque não adianta você receber a palavra de Deus e no meio do caminho você abandonar a fé. É isso que Paulo está falando. Vocês precisam reter a palavra da perseverança, a palavra da fé. Não é isso que ele diz? Olha aí, 2. Por meio de vocês também são salvos. Se retiverem o quê? A palavra assim, tal como a preguei a vocês. Ou seja, talvez alguma tradução esteja diferente. Reter, alguém tem a tradução retenham? Fala. Isso. Reter. Se o reterdes. Então, se eu não retenho a palavra que eu recebi de Deus, a semente que foi ministrada, e o Espírito Santo gerou um crescimento no nosso coração, aquela palavra brotou, trouxe vida, mas é nossa responsabilidade o quê? Reter essa palavra. Essa é a parte que cabe ao homem. A palavra de Deus é muito clara. Deus nos sustenta, Deus nos dá força, mas o homem precisa o quê? Permanecer na fé. O homem precisa permanecer no caminho que ele foi instruído. Não se desviar para a direita, não se desviar para a direita, mas ele precisa reter. Porque de outra forma, ele terá crido o quê? Em vão. Já viu aqueles atletas que correm, mas no meio da corrida eles param? Eles não perseveraram até o final. Eles abandonaram a prova no meio do caminho. Talvez por circunstâncias, talvez por adversidades. Eu lembro, teve umas Olimpíadas que um brasileiro, não sei, isso foi bem icônico, ele corria, de repente saiu um homem da multidão, vocês lembram disso? E segurou o brasileiro, ele ia chegar, acho que em segundo, primeiro, ele ia chegar, aí aquele homem segura ele no meio do caminho, atribula ele, aí ele perde ali, aí passa o segundo corredor, toma a frente, mas o que ele faz? Ele não desiste, ele persevera e continua a sua trajetória até a linha de chegada. E ele cruza a linha de chegada. Por mais que ele não tenha chego em primeiro, ele recebeu o prêmio, ele recebeu a medalha. E depois fizeram reportagem, ele foi homenageado até no Comitê Olímpico. Não sei se vocês viram, não sei se vocês lembram desse caso. Passa aí na internet até hoje. Então,
nós não podemos parar no caminho. É isso que Paulo está dizendo. Vocês precisam reter a palavra que vocês receberam. Aí ele vai entrar um pouco naquilo que ele ensinou a eles. Amém? Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, ou seja, ele só pôde ensinar e entregar aos coríntios aquilo que ele recebeu. Então ele não estava passando, ele não estava ensinando qualquer coisa, ele estava ensinando aquilo que ele recebeu do próprio Cristo. Amém? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo o quê? As Escrituras. Porque as Escrituras sempre testemunharam acerca da morte e da ressurreição de Cristo. Tanto as Escrituras do Antigo Testamento, como as novas, como as próprias palavras de Jesus. Jesus falou, é necessário que eu vá, que eu morra. Eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Deixa eu marcar aqui, senão eu vou me perdendo. Eu vou marcando o que eu já li. Amém? Então Jesus disse, eu vou ressuscitar. As Escrituras testemunham de Cristo. Acho que os fariseus que chegam perto de Jesus e pedem um sinal a Jesus. E Jesus diz, nenhum sinal vai ser dado a vocês, a não ser o do profeta Jonas, que por 3 dias e por 3 noites esteve no ventre da baleia. Assim será com o Filho do Homem. Ele estava falando o quê? Da sua morte e da sua ressurreição. Então, as Escrituras falavam da morte e da ressurreição de Jesus. É isso que Paulo está dizendo. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. E Cefas era parte dos 12. Então, ele já apareceu a quantos? 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Olha só, Jesus apareceu aos 12 e depois por mais de 500 irmãos. Paulo está começando a trazer argumentos sólidos para comprovar que Jesus ressuscitou. Aleluia. Porque haviam testemunhas oculares. Irmãos, uma pessoa contar uma mentira naquele tempo, talvez fosse normal. 2, 3, agora 12, agora mais de 500, contarem a mesma história, isso é incompatível. Vamos inventar aqui uma história. Agora, 500, então vamos lá, 12 e mais de 500. Então, 12 com 500, 512, mas foram mais de 500. Então, vamos ver aqui, no mínimo, 513. Né? Porque são os 12, os 500 e mais de 500. Então, minimamente, mais de 513 pessoas foram testemunhas oculares de que Jesus ressuscitou. Aleluia. Não há como, gente, compatibilizar uma mentira, uma farsa. E é isso que Paulo está trazendo. Então ele apareceu também depois, né? Verso 7. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Aqui pode ser Tiago o apóstolo ou Tiago, irmão de Jesus. Por isso que foi mais de 513. Né? Os 12 e os mais de 500. No mínimo, aí, 513, 514. Né? 8. Por último,
depois de todos, foi visto também por mim. Olha só, que interessante. Como por um nascido fora de tempo. Aleluia. Paulo está dizendo que os apóstolos viram Jesus, mais de 500 pessoas viram Jesus, ele também, Jesus apareceu também para Paulo. E eu creio que não foi somente no caminho de Damasco, Emaús não, gente. Emaús foi lá, Jesus ainda estava vivo. Não, tem aqueles 2 discípulos ainda, quando Jesus ressuscita, aparece para aqueles 2. Mas Jesus apareceu a Paulo no caminho de Damasco. Mas eu creio que ali ele teve uma visão, um grande clarão, e ele cai cego, não é isso? Então, eu acredito que Paulo não está se referindo a esse encontro. Eu acredito que Paulo está se referindo a um outro encontro mais na frente. Porque ele diz que ele recebeu o evangelho do próprio Cristo. E no relato ali a caminho de Damasco, nós não vemos Paulo receber o evangelho. Nós vemos Paulo, né, Jesus aparecendo para Paulo e dizendo: Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali, aqueles que estavam com ele também ficam atemorizados. Ele cai cego, levam ele para a casa de Barnabé. Então, eu não acredito que é nesse contexto que ele aprendeu de Jesus. Em outro momento, talvez, o próprio Jesus tenha aparecido para ensinar as coisas a revelação dos céus, aquilo que Paulo recebeu. Por isso que Paulo às vezes fala, eu tinha muitas coisas ainda a ensinar, vocês não podem suportar. As coisas que Paulo ouviu do próprio Senhor Jesus, a glória, ele recebeu do próprio, não é isso que ele fala, olha só. Antes de tudo isso, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele recebeu a revelação do próprio Cristo. Então, Paulo diz que Jesus também apareceu para ele. Amém? 9. Porque sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Paulo está dizendo que ele é, e assim como nós, só somos o que somos pela graça de Deus. Você não prega, você não toca, você não ministra, você não serve, se não for a graça de Deus. Você é maior que Paulo? Você é maior que Paulo? Então você só está aqui por causa da graça de Deus. Aleluia. Eu não sou maior que Paulo. Eu não tive encontro com Cristo, igual Paulo teve. Vocês tiveram? Então vocês não são maior que Paulo. Então Paulo está dizendo, tudo isso pela graça de Deus. Aleluia. É a graça de Deus que nos trouxe até aqui. É a graça de Deus que nos sustenta. Paulo, apóstolo, andou com Jesus, teve revelações que nenhum outro teve, está falando, eu só sou o que sou pela graça de Deus. Aleluia. O que seria de mim, né? Sem Jesus, sem a graça. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo está dizendo que aquilo que eu faço, as minhas ações, não são inerentes só de mim mesmo.
É a graça de Deus que está trabalhando em mim. É a graça de Deus que está me capacitando para realizar tal obra. Quando eu evangelizo, quando eu prego, quando eu dou uma cesta básica, ou quando eu me refreio em alguma atitude, qualquer atitude, ação que expresse a bondade, o amor, a graça de Deus, a misericórdia, não é inerente a mim. É a graça de Deus que está agindo através de mim. Amém? Porque às vezes temos a mania de achar, nós somos bons, eu sou bom, eu faço isso. Não. Você só está respondendo positivamente à graça de Deus. Você só está deixando ser usado por Deus. Deus está te usando. Né? A gente canta aquela música, usa-me, Senhor, não tem? Como um farol que brilha à noite, ou seja, usa-me, eu estou sendo usado. E o Senhor está me capacitando para pregar, para evangelizar, para ganhar almas, para trabalhar no reino. É isso que Paulo está dizendo. Que tudo que ele fez, a graça de Deus o ajudou a fazer. 11. Portanto, seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim vocês creram. 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, ou seja, se o que nós pregamos, que os apóstolos pregaram, o que Jesus nos ensinou, é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. O que Paulo está dizendo? Que no meio da igreja em Coríntios se infiltraram alguns homens que estavam falando que não haviam a ressurreição dos mortos, ensinando esse tipo de doutrina na igreja de Coríntios. E Paulo aqui, escrevendo essa carta, ele começa a combater esse falso ensinamento. Como assim? Se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou, porque Cristo encarnou. Ele se fez carne e habitou no meio de nós. Então, se ele encarnou, se ele fez carne, quando ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas como vocês estão pregando que não há ressurreição? É esse argumento que Paulo está trazendo. Estavam pregando heresias do lado de fora, estavam entrando no meio da igreja, desvirtuando o ensino, um dos pilares, um dos ensinos mais poderosos da palavra, que é a ressurreição. Talvez mais do que importante a morte, é a ressurreição. Porque se Cristo não morre, é vã a nossa fé. Ou melhor, se Cristo não ressuscita, é vã a nossa fé. Nós vamos ver isso aqui, mas ele vai continuar trabalhando isso no texto. Então, em Jerusalém, no povo de Deus, lá na Terra Santa, naquele tempo, Jesus já combatia os saduceus, que criam nessa doutrina de não haver ressurreição dos mortos. Mas aqui talvez seja alguns filósofos daquele tempo que também não acreditavam na ressurreição. Tendo em vista que Coríntios, a carta aos Coríntios, foi escrita para a igreja de Coríntios, que ficava na região ali do mundo antigo, da Grécia. Eles tinham a cultura helênica. Então, eles estavam inseridos no contexto greco-romano. Então, provavelmente, alguns filósofos, alguma ideia de filosofia estava entrando na igreja, minando a fé daqueles irmãos.
dizendo que alguns, né, não eram todos, alguns estavam dizendo que não havia ressurreição dos mortos. E Paulo está combatendo. 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E é vã a fé de vocês também. Porque a nossa fé consiste em quê? Que Cristo morreu, ressuscitou, nos perdoou os nossos pecados e nos ressuscitará juntamente com Ele. Essa é a nossa fé. Que Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado. 15. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se o que vocês estão pregando aí está certo, então Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês também têm. Não só a minha fé, mas a fé de vocês é vã. E se vocês ainda permanecem em seus pecados. Porque Cristo nos ressuscitou. Cristo ressuscitou para o quê? Derrotar a morte e o pecado. E assim Ele nos prometeu que quando formos ressuscitados por ocasião do arrebatamento da igreja, e os que ficarem vivos serão transformados, Ele nos livrará definitivamente o quê? Da presença do pecado, da força do pecado e da condenação do pecado. Quando aceitamos a Jesus, Ele nos santifica. Nós somos santificados no corpo. E aí o Senhor, Ele nos livra da condenação do pecado. O pecado ainda está lá, porque você ainda está nesse corpo corruptível. Mas já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A condenação já foi removida. Com a vida de santidade, o que vai acontecendo com o pecado? A força do pecado vai sendo apagada. Quanto mais eu me santifico, mais forte eu fico. Menos o pecado tem poder nas nossas vidas. É o processo de santificação. Mas quando as trombetas soar e formos chamados à casa do Pai, quando Ele ressuscitar os mortos em Cristo, ou os que ficarem vivos forem arrebatados, seremos transformados, aí definitivamente seremos libertos da presença do pecado. Então, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã crer que seremos transformados, é vã crer que venceremos o pecado. É isso que Paulo está dizendo. 18. E ainda mais, os que morreram em Cristo estão perdidos. Ou seja, se nós também não vamos ressuscitar, os que morreram também estão perdidos. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Por quê? Aqueles que estavam pregando essa mensagem, eles criam, a vida se limita só a isso aqui. Morreu, acabou, não tem ressurreição, morre, acaba tudo. E aí Paulo está dizendo, se vocês esperam somente dessa vida, vocês são os mais miseráveis dos homens. O que Paulo está dizendo é que existe um porvir, existe uma vida depois da morte. Na verdade, o cristão ele não morre. O que morre é o corpo. A alma do cristão não morre. Quando o cristão morre, a alma dele vai para Deus. O corpo morre. Quem dorme é o corpo, não a alma. A alma não dorme.
Quem dorme é o corpo. O corpo desce à sepultura. E a alma está em Deus. Mas, quando a trombeta soar, esses corpos ressuscitarão. É isso que nós vamos ler mais à frente. Então, se esperamos só dessa vida, não há esperança. Come, bebe, folga, porque amanhã morreremos. Vamos viver de qualquer maneira. Vamos viver para o hedonismo, vamos viver uma vida regalada nos prazeres, porque não faz sentido. Mas Paulo está dizendo, se vivermos assim, somos os mais miseráveis dos homens. Porque Paulo fala, há o porvir, há algo além da morte natural do corpo. Aí no verso 20 ele diz, mas de fato, Cristo ressuscitou, aí ele vai argumentar. Ele está trazendo uma certeza, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele é o quê? O primeiro a ressuscitar daqueles que dormem. Paulo está dizendo, de fato, é um fato, Cristo é a primícia. É como se estivesse falando, é fato, eu testemunhei, os 12 apóstolos testemunharam, mais de 500 testemunhas testemunharam, de fato, Cristo ressuscitou. É isso que Paulo está falando. Aleluia. E ele é a primícia, né, dos que dormem. Mas, pastor, Cristo não foi o primeiro a ressuscitar? Na antiguidade nós vemos, Elias ressuscitou, né, o filho da viúva. Nós vemos exemplos de ressurreição na Bíblia. Mas com essa primícia aqui dos que dormem, Jesus é o primeiro a ressuscitar dos que dormem. Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos que dormem. O primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Está entendendo? Porque aquele jovem que ressuscitou lá, quando Eliseu ressuscitou, ele ressuscitou, talvez ele tenha crescido, mas depois ele morreu. Mas Jesus foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Assim seremos nós, aleluia. Vamos ressuscitar para que nosso corpo nunca mais venha a morrer, porque receberemos corpos incorruptíveis. Aleluia. Quantos estão entendendo? 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Aí ele vai traçar um paralelo com Adão. A morte entrou por quem? Adão. 22. Porque assim como Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha só o que ele está dizendo. Assim como a morte entrou por Adão, assim por Cristo, todos têm a oportunidade de receber o quê? Vida. Nesse corpo mortificado. Todos morreram em Adão, mas em Cristo todos podem ter a vida. Qual a vida? A vida eterna. A vida que Jesus prometeu. Em Cristo, somente em Cristo, todos podem ter a vida eterna, aleluia. Quem tem a vida eterna aí, diga glória a Deus. Aí eu vou abrir um parêntese. Então, a oferta da salvação, olha só como isso aqui quebra o calvinismo. Porque a oferta da salvação, ela é dada da mesma forma com que o pecado gerou a morte. Se o pecado passou para todos os homens, Deus infinitamente mais gracioso, bondoso, Ele ofertou a vida através de Jesus Cristo. Veja que ele faz o mesmo paralelo.
Se o pecado entrou no mundo por Adão, existe um que pode tirar o pecado do mundo, e é Jesus. Todos, ele diz todos, não é isso? Olha só, 22. Porque assim como em Adão todos morreram, todos estão mortos em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quem são todos esses? Está lá em Efésios 2, capítulo 5. Pela graça sois salvos, por intermédio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, todos que colocam a sua fé em Jesus Cristo têm a vida eterna, são vivificados. Então a graça de Deus, ela não é limitada, como dizem alguns. A graça de Deus é para todos aqueles que querem. 23, cada um, porém, gente, a hora voa, né? Cada um, porém, de sua ordem, Cristo, a primícia, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e o poder, porque é necessário que ele reine, até que tenha posto os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo a sujeitou. Está falando de Deus. Quando, porém, todas as coisas que lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigo toda hora? Olha só o argumento de Paulo. Se os mortos não ressuscitam, então por que nós estamos dando a nossa vida? Por que nós estamos pondo em perigo a nossa pele? Nós estamos servindo como espetáculo, estamos colocando a nossa vida em risco por uma mentira. Como eu falei no início, talvez contar uma mentira, dois, agora vários, colocar em risco a sua vida. Quem trocaria a sua vida por uma mentira? Não, eu vou mentir aqui que Cristo ressuscitou. Não, eu sei que o Império Romano não vai gostar. Eu sei que os judeus não vão gostar disso. Eu sei que eu vou sofrer perseguição. Quem colocaria a sua vida em risco por uma mentira? Mas por uma verdade nós vamos até a morte. Aleluia. Quantas vezes você não já fez assim? Eu estou certo e eu vou até o fim. Eu tenho razão e não abro mão da minha razão. Quantas vezes a gente já fez isso? Porque pela sua razão, às vezes, você perde amizade, você sai na briga, às vezes pela tua razão. E é isso que Paulo está falando. Quem em sã consciência colocaria a sua vida em risco por uma mentira? Paulo está dizendo, Cristo ressuscitou, é verdade. Eu coloco a minha vida em risco por essa verdade. Aí ele fala no 31, dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Essas feras aqui pode ser, em alguma viagem ele tenha enfrentado algum perigo noturno ou diurno de feras, ou talvez homens ferozes lutando contra o ministério de Paulo. Ele estava botando a sua vida em risco, tudo em risco, pela pregação do Evangelho, porque Cristo ressuscitou, então valia a pena todo esforço. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos.
Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Paulo está dizendo, vocês cuidado com quem estão se filtrando no meio da igreja. Porque essa companhia estão corrompendo vocês. O que é o bom costume? Aquilo que Paulo ensinou, aquilo que os apóstolos ensinaram. E ele diz, se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos viver a vida de qualquer maneira. E tem gente hoje vivendo assim, a vida de qualquer maneira, como não se houvesse amanhã. Mas há um amanhã. E todos vão comparecer diante do tribunal. Uns para a coroação e outros para a condenação eterna. Não viva como se não houvesse amanhã. Nós cantamos uma música muito linda aqui. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Existe um amanhã. 34. Voltem à sobriedade. Paulo está dizendo, vocês estão entorpecidos por essas mentiras. Voltem a ser sóbrios, como convém, e não porque não pequem, porque alguns ainda não têm conhecido a Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Paulo está exortando, voltem ao arrependimento. Deixa eu dar uma corrida aqui no texto. O texto é grande. Aí ele vai dizer assim, no verso 39. Nem toda a carne é a mesma, porém a carne dos seres humanos outra, e a dos animais outra, e das aves é outra, e dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Aí ele vai começar a tratar do corpo. Ele falou da ressurreição, que nós ressuscitaremos. Antes ele falou que nós semearemos esse corpo mortal e ressuscitará um corpo imortal, incorruptível. E aí ele começa a fazer distinção entre corpos. Há corpos de animais, há corpos de peixes, há corpos celestes, há corpos humanos. 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestes e outra é dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua. E outra das estrelas, porque até as estrelas há diferença de glória. Ou seja, até nos astros celestiais há uma diferença de glória. A lua tem uma glória, o sol tem uma glória. Tem estrelas que têm uma glória e outras tem nomes de estrela, né? Alguém sabe? As Três Marias, né? Vera Cruz, tem umas estrelas. Por quê? Algumas brilham mais, algumas fazem um conjunto de estrelas, cada uma tem a sua glória. E Paulo vai argumentar isso para tratar da glória do corpo. 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se no corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se desonra, ou seja, semeia-se o corpo mortal. Quando semeia, ele está falando, vai para a terra, porque quando nós morremos, o corpo vai para a terra. É como se estivéssemos semeando esse corpo na terra. Semeia esse corpo mortal, incorruptível, e na glória se colherá um corpo imortal, incorruptível. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Olha o que Paulo diz. É um corpo espiritual. Tem alguns irmãos que acreditam que a eternidade, o porvir vai ser tudo espiritual. Não, irmão. Vai ser um corpo espiritual. Vai ser uma matéria transformada. Não é nada espiritual. Deus é espírito. Deus não tem corpo.
Jesus encarnou. Jesus tem um corpo. O Filho tem um corpo. Deus não. O corpo de Jesus ressurreto é um corpo espiritual. É um corpo de glória. É isso que Paulo está dizendo. Não é simplesmente um corpo, mas é um corpo espiritual. E não é só um espírito. É corpo e espírito. É algo que a gente nem consegue imaginar. É um corpo como o de Jesus. Jesus aparece aos discípulos, ele entrava e saía, Jesus ia de uma região a outra, o tempo não podia prender, a matéria não podia prender, porque era um corpo e era espiritual. Semeia esse corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo natural, também é corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro Adão se tornou um ser vivente, mas o último Adão é um espírito vivificante. Ou seja, Jesus é espírito vivificante, assim como nós seremos um espírito com vida, um corpo de vida. Onde nós paramos? 46. E o que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Deus está dizendo, assim como Jesus é, nós também seremos celestiais. Nós teremos o corpo como o de Cristo. E o que vem primeiro, 48, 9. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. De quem que ele está falando? De Jesus. O homem celestial quem é? Ele está fazendo uma comparação entre Adão, o primeiro Adão e o segundo Adão. Entre o Adão que trouxe o pecado no mundo, e Jesus que tira o pecado do mundo. Aleluia! 50. Com isso, quero dizer, irmão, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos revelar um mistério. Isso aqui nós temos trabalhado um pouco esses dias. Nem todos seremos transformados. Nem todos dormiremos, ele está falando, nem todos morreremos, nem todos passarão pela essa morte da carne. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia! Você será transformado. Você será transformada. Porque é necessário que o que é corpo incorruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo incorruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, diga, você será imortal, diga, eu serei imortal. Meus irmãos, as pessoas buscam a imortalidade, é só aceitar Jesus. É só aceitar Jesus, você vai ter a vida eterna. As pessoas querem fazer transfusão de DNA, é tanta tecnologia hoje, malha, não sei o quê, são cremes e dietas de não sei o quê. Amém, tudo no seu equilíbrio é válido. Mas um dia todos vão morrer. Mas nós não, aleluia. Nós vamos ao encontro do Senhor nos ares. E aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Aleluia. Irmão, é muita glória. É muita glória. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela... Onde está a morte, a sua vitória? O seu aguilhão. Por isso que o Evangelho, um dos pilares do Evangelho é a ressurreição. Porque quando Cristo ressuscitou e nós
quando ressuscitarmos com Ele, tragada será a morte pela vitória. Seremos vitoriosos. Estaremos com Ele para sempre e venceremos o pecado. Venceremos o quê? A morte. Então, o Evangelho, ele gira em torno do quê? Da morte, da ressurreição de Jesus. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aí ele vai concluir, para esse pessoal aqui, que estava se deixando levar pela doutrina que não ia haver ressurreição, pela doutrina que faz qualquer coisa aí, que não há uma vida após a morte, não há vida além dessa esfera natural. Vamos fazer qualquer coisa, vamos ver de qualquer maneira. Aí Paulo está dizendo, portanto, meus irmãos, sejam firmes. Aleluia. Diga para o seu irmão, seja firme. Eu sei que está difícil. Irmãos, às vezes é difícil o dia a dia. Às vezes é o cansaço. Quem sente cansaço, irmão? Eu sinto cansaço. Quem sente dor aí? Alguém sente dor na lombar, no joelho, no quadril? Alguém sente dor na coluna? Alguém sente dor na coluna? Alguém tem, às vezes, gripe, doença, rinite, sinusite, ite, artrite, cibucite, mandibuite? Quem tem ite aí, às vezes? Aí Paulo está dizendo para todo mundo que tem ite, sejam firmes, aleluia. Sejam inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, ou seja, não pare por nada, continue, não pare, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, aleluia. Diga para o seu irmão, seja firme e constante, o seu trabalho não é vão no Senhor, a sua luta, a sua perseverança, a sua oração, a sua fé não é vã no Senhor, aleluia. É isso que Paulo está dizendo, fiquem firmes, não se deixem levar pelas más conversações que vocês estão ouvindo aí. Fiquem firmes na palavra de Deus. Quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão, aleluia. E nós, juntamente com eles, seremos transformados num abrir e fechar dos olhos ao encontro do Senhor nos ares, aleluia. Você vai receber um corpo de glória. Não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais exames, não haverá mais remédio, nada, joga tudo fora. Você será incorruptível, você terá um corpo de glória, aleluia. Então, meu irmão, não desanime. Podemos ter 1000 motivos para desanimar, mas temos a infinitude de motivos para não desanimar também. O diabo vai lançar várias coisas na tua cara. Desiste, esse negócio de ir para a igreja, esse negócio de perseverar, esse negócio aí, será que é? Não. Fica firme e inconstante. Amém? Vamos ficar de pé.